Éfeso 2, versículo 10. Quem achou diz amém, quem não diz misericórdia. Amém. Misericórdia. Não, mas eu ouvi as misericórdias ali atrás mesmo. Amém? Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus? Vamos fazer esse exercício, né? Senta, levanta. Olha aí, ó, o pastor Irailson se levantou e muito, ó, tá jovem. A gente só quer ficar sentado agora, aí termina ficando mais velho aí. Amém? Todos acharam? E diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Senhor Deus e Pai, na Tua presença eu queria te pedir, ó Deus, permissão para transmitir a Tua palavra ao coração da igreja reunida aqui, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar quebrantando toda a humanidade e que nada que eu venha dizer aqui, nada que eu venha falar aqui seja do Marcos, mas venha do trono da graça aos nossos corações. Mas que, antes de tudo, surta efeito em minha vida, Pai. Que essa palavra seja uma verdade em meu coração e sucessivamente para a vida da Tua igreja. Ó Deus, obrigado por tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você não pode sentar. Como a irmã Jamile, né? Jamile falou, hoje foi quase difícil. Eu chegar aqui foi bem complexo. Hoje completando o ano de casado, 16 anos de casado. E o meu filho também, o filho mais velho, eu saí de casa, ele estava com 38 graus de febre. Então assim, os irmãos aí sentados mesmo, estejam orando pela vida dele. E a gente medicou e eu disse, olha, eu vou lá fazer a obra do Senhor e qualquer coisa a gente vai se ajustando. Mas estejam orando. Às vezes algumas impossibilidades acontecem para que a gente não transmita aquilo que Deus quer, mas a soberania de Deus sobre todas as coisas. Amém? Amados, quando a irmã me passou o tema, eu fiz uma pergunta a ela: qual a intenção de vocês com esse tema? Qual a intencionalidade de vocês com a temática Tua Criação? E a irmã disse, olha Marcos, a gente tem uma ideia relacionada a algumas coisas, a alguns aspectos, e baseado na ideia a qual a irmã nós dialogamos, eu fui orar ao Senhor e buscar algumas respostas para a minha vida. Porque não é porque nós chegamos ao ministério pastoral que já somos completos, ou que já somos perfeitos. Nós estamos em um processo, uma caminhada. E o entendimento que nós somos criação de Deus com um propósito tem que fazer parte sempre da nossa vida. Quando a gente esquece que nós temos propósito para a nossa vida, nós começamos a trilhar caminhos que muitas vezes nos afastam da presença de Deus. Quando a gente esquece que Deus nos chamou, Deus nos recriou em Jesus com propósitos específicos, nós terminamos trilhando pela nossa mente, pela nossa cabeça, nos guiando pelo que nós conhecemos, pelo que nós acreditamos, e muitas vezes essa crença, ela nos desvincula do que Deus é e do que Deus quer. Eu sou professor lá em Caruaru, pastor e professor, eu estava dando aula eu dou aula de religião na escola pública. E a gente estava debatendo sobre alguns temas, e a gente está falando sobre a criação de Deus, sobre as teorias que existem da criação, a astronomia, o criacionismo científico, o criacionismo bíblico, e dentre outras, o design inteligente, algumas teorias. Dentre delas, a gente começou a trabalhar a teoria do acaso, onde um cientista, ele diz que não há necessidade de algo, ou não há um propósito para a criação do universo, logo não há um propósito para a existência de um Deus. Não faz sentido ter um Deus, porque as coisas acontecem aleatoriamente. E essa teoria, ela descondiz. O criador dessa teoria, um dos defensores dessa teoria, ele é ateu e ele diz que a vida dele, o propósito da vida dele é exatamente levar a humanidade a desacreditar da importância de Deus. Mas quando a gente debruça sobre a Bíblia, sobre as Escrituras Sagradas, a gente começa a entender que tudo que Deus criou tinha um propósito para aquela criação. Não foi nada criado pelo acaso, nada foi criado sem ter um sentido da sua existência. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que Deus pensou nos mínimos detalhes de cada coisa que Ele ia fazer. E
tudo que ele criava, tudo que ele fez, ele viu que era bom. Deus tinha uma ideia. Deus não simplesmente esbarrou em alguma coisa e criou. Tudo que Deus fez é bom. Você é bom. Deus criou você perfeito. O pecado nos afastou de Deus, mas através de Jesus, que é aí onde Paulo começa a falar, através de Jesus nós nos tornamos uma nova criatura e nós voltamos ao propósito de Deus, nos religamos a Cristo, religamos a Deus através de Cristo Jesus. Quando nós pensamos sobre a questão da criação de Deus, e aí meditando sobre isso, sobre a criação, eu comecei a observar a ideia disso. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu corri lá em Gênesis, eu disse: Gênesis, tu falasse sobre a criação de Deus, qual o propósito dentro do seu discurso para a criação de Deus? E ele falou algo sublime, que eu não tinha anotado aqui, mas vou guardar o ponto que ele falou. Eu queria tentar aqui de manhã, ter estado aqui de manhã, para ter me alimentado dessa palavra de Gênesis também. Mas Deus nos criou para sermos humanos. E esse processo de sermos humanos faz parte de processos e propósitos que Deus estabelece. Quando nós olhamos para o texto que ele diz que nós criamos, e é interessante, quando o Gênesis falou isso para mim ali, interessante que tudo que nós vamos fazer, ser, a partir de agora, só é possível porque primeiro nós nascemos de novo, nós somos recriados em Cristo Jesus. A nossa natureza humana foi recriada a partir de Jesus. A gente vive momentos perigosos dentro da teologia, dentro da cristologia, dentro da religiosidade, onde muitas coisas têm focado para o homem, mas o foco de tudo tem que voltar para Jesus, para Deus, porque é a partir de Jesus que nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova criação. Deus nos criou, o pecado separa. Em Jesus nós somos religados a Ele, e os propósitos a qual Deus estabeleceu antes da fundação do tempo, em Jesus, eles são retornados a partir da nossa aliança, a partir da nova aliança com Deus através de Cristo Jesus. Você só é o que é, você só está aqui, você só será alguma coisa se você estiver ligado em Jesus. Sem Jesus, nós perdemos a nossa humanidade. Sem Jesus, nós entramos no caos. Sem Jesus, as nossas ideias, as nossas buscas, as nossas vontades são tendenciosas ao mal. Mas só seremos seres humanos quando nós formos ligados a Jesus. É interessante que quando a gente fala sobre ser humano, gente, e eu não vou replicar a sua mensagem, mas é interessante que quando a gente fala, aconteceu uma tragédia agora, né, lá em Blumenau, aquelas crianças que foram mortas brutalmente. Interessante eu vi alguns cristãos dando uma palavra: deveria morrer, deveria matar, e era todo esse contexto. E eu achei interessante o pai daquela criança que também era cristã, e ele disse assim: eu perdoo esse homem que fez isso com meu filho. E eu comecei a refletir, e ele dizia assim: olha, eu sou cristão e eu não posso viver algo diferente disso, porque essa é a minha natureza reconstruída em Cristo Jesus. Aquele perdão dele talvez só foi possível porque ele estava ligado a Cristo Jesus. A partir desse entendimento, entenda que existem propósitos determinados por Deus para que a gente andássemos nele antes da fundação do tempo. Quando Deus cria, quando Deus planeja tudo, Ele traça uma linha de vivência. E eu acho interessante quando ele diz aqui em Éfesos 10, que ele começa: porque somos criação de Deus em Jesus Cristo. Ele criou primeiro, Ele nos recria agora, nos religa a Ele através de Jesus. Aí ele começa: para fazermos boas obras. E agora, a partir desse momento, eu queria tratar com vocês alguns propósitos que a gente pode obter dentro dessas boas obras a qual Deus nos criou em Jesus lá atrás. Amados, como servo do Senhor, como filhos de Deus, como herdeiros de Deus em Cristo Jesus, um dos propósitos que é estabelecido para nossas vidas é de viver em santidade. Precisamos viver em santidade. E eu queria trabalhar esse primeiro ponto com vocês, esse primeiro propósito de viver em santidade, porque nos dias de hoje isso tem ficado esquecido no tempo. Viver em santidade não tem sido mais uma regra na vida dos cristãos atuais.
Agora eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver como eu quero, eu posso ir como eu quero, eu posso lá na cidade, no bairro onde a nossa igreja está localizada, existe uma linha de doutrina que diz assim: olha, a partir de agora você aceitou Jesus, você pode se prostituir, você pode adulterar, você pode roubar, matar, você pode fazer o que você quiser, você não precisa mais de Jesus, você já foi perdoado, agora você pode viver dissolutamente. A Bíblia diz que nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. O propósito de Deus, um dos propósitos de Deus para nós é que sejamos santos. Precisamos buscar todos os dias a santidade. Precisamos buscar todo dia esse entrelaçamento com Cristo Jesus. Precisamos cada dia nos separar para Cristo Jesus. Precisamos a cada dia sermos iguais a Jesus. Jesus, ele é um molde a qual nós temos que nos encaixar nesse molde. Eu lembro quando eu era mais novo, bem mais novo, e aí as situações eram meio difíceis, né? Meio complicado. E quando ia comprar um sapato, geralmente ou a gente herdava o sapato do irmão mais velho, né? Alguém passou por isso aqui, e quem tem mais de 30 e poucos por aí já passou. Ninguém vai se entregar a idade, né? Amém, amém. Mas quando a gente tinha que usar o sapato, às vezes você pegava um sapato que era menor do que o seu pé, às vezes era maior do que o seu pé. Mas nesse processo, o sapato ele não ia se adaptar ao meu pé, mas o meu pé tinha que muitas vezes se adaptar àquele sapato. Muitas vezes eu calcei sapato com os dedos para trás assim. E nos primeiros momentos que eu andava com aquele sapato, doía muito, porque os dedos estavam todos tronchos lá dentro do sapato. Mas chegava um momento que a dor não sentíamos mais. Jesus, ele é uma forma e ele não muda. A gente vai se adaptar, a gente vai ser alocado nessa forma. A nossa vida é que tem que mudar para que aquele sapato, para que a gente possa caber dentro daquele sapato. A gente tem que se adaptar ao molde que é Jesus. A gente tem que viver dentro daquele molde que é Jesus. Jesus não vai mudar em nenhum momento para agradar a mim ou a você. Ele é eterno, ele é imutável. Agora nós precisamos sair do nosso jeito, do nosso ego e entrar naquele molde que é Jesus. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso ser imitador de Cristo. E quando eu vou ser imitador de Cristo, isso vai ser doloroso em mim, porque algumas coisas em mim eu tenho que abrir mão. Quando eu começo a imitar Jesus, eu começo a deixar de fazer algumas coisas que outrora eu fazia. Aí quando eu quero ser igual a Jesus, quando eu quero me adaptar, quando eu quero entrar naquela forma, naquele molde, aí eu tenho que perdoar o meu irmão que muitas vezes pisou no meu calo. Eu tenho que orar pela vida daqueles que me odeiam. Eu tenho que amar aqueles que são meus inimigos. Olha como é difícil. O amor, numa época onde o amor está se esvaindo, eu preciso amar aqueles que me odeiam. Se eu quero ser igual a Jesus, eu tenho que ser assim. E amar aqueles que nos perseguem não é algo tão fácil, não é algo tão simplório, mas é algo necessário para aqueles que querem ser santo, como Cristo é santo, como Deus é santo. Irmão, a ser igual a Jesus é o maior desafio que nós cristãos temos. Porque, assim como Paulo que abriu mão de algumas coisas, nós também temos que abrir mão de muitas coisas por Jesus. Abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu egoísmo, abrir mão, e o pior de tudo, que abrir mão de algumas coisas que talvez a gente ache que é correto. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo, mas minto. Veja como é interessante. Ah, mas uma mentirinha do bem, você mentiu. Eu vi um pastor dizendo, a gente estava tratando alguns assuntos acerca da modernidade. Então o pecado, para Deus não existe aquele pecadinho e pecadão. Para Deus não existe isso. O menorzinho, a coisa mais escondida que você fez no seu íntimo, ele é tão pecado quanto aquela coisa grandona que você fez. Meu irmão, a gente, para ser igual a Jesus, precisa abrir mão de tudo aquilo que desagrada, que vai em contra a vontade de Deus. Eu preciso ser santo.
Eu preciso ser santo. Marcos, mas ninguém aqui é santo. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. É uma busca diária. E no dia que você atingir a estatura de varão perfeito, Deus leva você para a glória. Porque não vai ter mais espaço para você aqui. Mas a nossa vida tem que ser um exercício diário da busca pela santidade. Pela busca pela santidade. Se você não busca a santidade, tenha cuidado, porque você pode estar andando passos largos com o mundo. Porque quando a gente busca a santidade, o mundo não vai ter mais lugar para nós. Quando você começa a buscar ali a santidade diariamente, o mundo vai rejeitar você. Se o mundo bate palmas para você, se o mundo está elogiando você, se o mundo está rindo para você, gostando do que você está fazendo, tenha cuidado. Você pode estar agradando o mundo e desagradando ao nosso Deus. Nos meus 38 anos de vida, eu nunca vi pessoas que viveram segundo a vontade de Deus, segundo o molde de Jesus Cristo, ser aplaudido pelo mundo. Mas muitas vezes ele foi rejeitado, foi odiado. E se eu quero ser igual a Jesus, eu vou ser rejeitado, eu vou ser odiado, eu vou ser muitas vezes escanteado. Lá na minha escola, eu sou praticamente o único professor cristão lá na escola que eu dou aula. Interessante que um dia eles fizeram uma festa, a confraternização dos professores, e me chamaram, eu fui, né, professor do grupo. Quando eu cheguei lá, todo mundo bebendo, todo mundo festejando, e eu longe, sentado, calado ali, tranquilo. E a minha presença naquele local começou a incomodar as outras pessoas. E começou a incomodar, e de repente passou aquela confraternização, e eles começaram a marcar outra festa lá. E eu só vivia eles cochichando pelos cantos. E quando eu chegava, aí eles paravam de conversar. Aí fui me incomodando, o que está acontecendo? Aí eles disseram assim, olha, porque a gente está marcando outra festa, mas a gente não vai chamar você. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque lá não cabe você. Você é diferente da gente. E eu disse, glória a Deus. Porque se vocês estão me rejeitando, é porque eu estou seguindo a vontade de Deus. Eu não estou compactuando com aquilo que vocês estão fazendo. Porque Cristo me chamou para ser santo. E ser santo num mundo corrompido, num mundo caído. É o desafio. Ser rejeitado por amor de Cristo. Mas quando a gente vai lá para o Sermão do Monte, a gente vê as bem-aventuranças dizendo isso. Quando nós somos perseguidos por amor de Cristo Jesus, nós seremos mais do que vencedores. Você não será mais do que vencedores quando você conquistar carro, casa, nada disso. Você será mais do que vencedor quando o nome de Cristo Jesus foi engrandecido através da sua vida. Quando as pessoas começarem a rejeitar você, não porque você está fazendo coisa errada, mas rejeitar você porque você está querendo ser igual a Cristo Jesus. Esse é o mecanismo, esse é o modo de vida que a gente precisa desenvolver todo o tempo. Precisamos ser santos. Cristo nos criou, Deus nos criou desde o início e em Cristo para que nós fôssemos santos. Quando você voltar e ser santo aqui é muito bom. Ser santo aqui no congresso vai ser fácil. Vai ser muito fácil ser santo aqui no congresso. Você está num ambiente de luz, você está num ambiente cristão, onde todo mundo aqui comunga da mesma fé, da mesma crença. Mas você precisa ser santo quando você voltar para a sua realidade. Eu acredito que aqui tem quantas cidades representadas aqui, mais ou menos? Mais ou menos aqui. 7 cidades. Quando vocês voltarem para as suas cidades, é lá que vocês precisam ser santos. No convívio, na escola, na faculdade, em casa, na sua igreja. É lá que você precisa desenvolver esse propósito de ser santo. O segundo propósito que eu queria trabalhar com vocês é que Deus nos criou para a glória dele. Então tudo em nós precisa glorificar o nome de Deus. E você só vai glorificar o nome de Deus se você for santo. Porque imagina só, quantos casais de namorados nós temos aqui? Levanta a mão. Quem é namorado? Quem tem namorada, levanta a mão aí. Amém? Tá difícil a situação hoje. Tá. Essa foi uma pergunta difícil agora, né? Mas vamos orar, depois chamar o pastor Estevão aí, fazer uma oração de poder aí, para que Deus levante aí pessoas, né? Mas congresso é um lugar interessante, né? De conhecer, pegar, né? Aí.
com ordem e decência, né? O pastor Iraício está por aí, ó, com ordem e decência, mas congresso é lugar de fazer amizade, né? Trocar o seu WhatsApp aí, pegar o contato um do outro aí. Amém? Aleluia, glória a Deus. Mas olha só, aqueles que são noivos, aqueles que são namorados, o seu namoro precisa ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que são namorados e noivos. Será que quando vocês estão sozinhos, Deus está sendo engrandecido ali? Essa é uma pergunta difícil de fazer também. Mas quando você está sozinho com o seu namorado, ou quando você está sozinha com a sua namorada, quando você está sozinho com o seu namorado ou namorada, vocês estão ali honrando e glorificando o nome de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Tudo em nós precisa ser para a glória de Deus. Deus nos criou com um propósito de sermos para a glória dele. Então tudo em nós precisa glorificar o nome de Deus. Quem estuda aqui, faculdade ou ensino médio ainda, fundamental, levante a mão. Boa, boa. Ah, amém. Eu tenho uns ex-alunos meus ali, né? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Aquela velha fila na hora da prova ali. Não tem. Né? O professor não está vendo ali, né? É só uma consulta, né? Não é uma fila, é uma consulta rápida aqui. Aí você está ali, na hora da prova. Eu acredito que ninguém fila aqui, amém? Amém. Nunca filou, nem vai filar de novo, né? Mas na hora que você está filando lá, você não está glorificando ao nome de Deus. Mas, pastor Marcos, isso é uma besteira. Quem disse? Nas pequenas coisas eu preciso ser santo. Eu preciso glorificar o nome de Deus. Entendam vocês que a gente fala muito daqueles políticos corruptos lá em cima. Mas aqueles políticos corruptos lá em cima, eles saíram de famílias. Eram filhos, eram netos, eram sobrinhos. E talvez ele começou tão pequenininho ali. Essa é uma besteira. Mas subiram, cresceram as dimensões. Você precisa entender que a sua vida em tudo precisa glorificar o nome de Deus. Quando você está lá filando na prova, quando você está namorando, nos seus negócios. Ah, eu conheci um irmão. Ele tinha uma balança dele, ele vendia produtos na feira e era com a balança. E a balança dele, você chegava lá para comprar, você comprava 1 quilo e saía com 800 gramas. Amém? Misericórdia. Ele não estava glorificando o nome de Deus. Em tudo. E tem que ser em tudo. Nós precisamos glorificar o nome de Deus. Em tudo. As suas ações, a sua palavra, as suas atitudes, as suas brincadeiras, os seus gestos, tudo em você precisa glorificar o nome de Deus. Se o que você tem feito não glorifica o nome de Deus, você precisa voltar para o primeiro ponto, buscar a santidade, para a partir daí você glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando você voltar para a sua cidade, eu não sei qual é, mas quando você voltar lá na sua cidade, você precisa entender que a sua vida tem um propósito. E o propósito da sua vida é ser santo e glorificar o nome do Senhor Jesus. O último propósito que eu separei aqui é que Deus nos criou também para servir. Depois que eu me converti, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, busquei a santidade, quero glorificar o nome dele, agora eu preciso servir. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis, porque o serviço agora, a servidão, ele vai exigir de mim o tempo. É muito fácil a entidadismo. Você vai lá, tira uma parte, dá o seu dízimo lá e tal. Mas dá o nosso tempo. Isso é bem complexo. Eu louvo a Deus pela... eu queria saber, só quem é que está organizando o evento? É a Jamile? Quem está organizando o evento? Levanta a mão aí, quem está organizando o evento. Só para mim entender. Tem mais organizadores? A igreja de Toritama. Então eu vou me dirigir ao pastor. É fácil, pastor? Quanto tempo o senhor gastou programando isso aqui, correndo atrás, muitas vezes levando portas na cara, dizendo, olha, não tem, não vai dar, não vai ser certo. Eu percebi que mudaram a escola, não foi tudinho. Veja quantas coisas aconteceram, mas quanto tempo vocês gastaram para fazer isso aqui? Quanto tempo? Não foi o que vocês gastaram financeiramente,
Mas quanto tempo vocês gastaram da vida de vocês? Quantas noites em reuniões? Que poderia estar estudando com a prova, ou quem tem um namorado, noivo ou esposa, poderia estar namorando com a esposa, o noivo, ou mesmo cuidando dos netos, dos filhos. Quanto tempo vocês abriram mão para estar trabalhando para o Senhor Jesus? E muitas vezes, sabe o que acontece ainda? Vocês se esforçaram tanto, trabalharam tanto, ainda chega aquele que diz assim: ah, não gostei do sal da comida. Ah, porque eu não gostei, porque tem que dormir no chão. Ah, porque eu não gostei disso. Ah, porque eu não gostei. E isso acontece. Eu sei que acontece porque eu já organizei também, sei. Muitas vezes chega a gente ainda, quando a gente está servindo o Senhor, muitas vezes a gente não vai ser aplaudido pelas pessoas, muitas vezes a gente não vai ser reconhecido pelas pessoas, mas o que nos alegra é porque o Senhor Jesus reconhece o nosso esforço, reconhece a nossa dedicação, porque a glória é dele, a glória é dele. Quando Estevão, não o pastor Estevão aqui, mas quando o jovem diácono Estevão resolve viver para Cristo Jesus, ele é morto. E para muitos, aquilo ali talvez tenha sido um fracasso, porque ele morreu e não recebeu nenhuma honraria. Mas eu fico alegre quando eu leio aquele texto, eu me emociono, porque quando eu olho, Estevão diz assim: eis que vejo os céus abertos e eu vejo Jesus agora em pé. Isso não era muito comum de você ver um rei ficar em pé para dar honraria a outras pessoas. Geralmente outras pessoas eram que se levantavam na presença do rei para dar honraria ao rei. Mas quando a gente trabalha para Cristo Jesus, quando a gente vive para Cristo Jesus, ele fica de pé para nos receber, para nos parabenizar, para nos honrar, mesmo que ninguém honre você. Cristo Jesus está vendo tudo que você está fazendo e ele vai honrar a sua vida. Cristo te chamou, meu irmão. Cristo te chamou. A partir do nascimento em Cristo Jesus, ele colocou o propósito para sermos santos, para vivermos pela glória dele e servi-lo em tudo também. Olha, às vezes eu estou conversando com o Estevão, agora esse Estevão aqui, não da Bíblia, mas não, agora é o pastor Estevão. E às vezes a gente fica perguntando assim: como é que está a vida aí? Não, eu estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, e está nessa correria, e tem um culto lá do outro lado, e tem que ir, e tem um culto do jovem. Aí eu digo: eu estou na escola de manhã, de tarde, de noite, eu estou na congregação, eu estou no canto, eu estou no outro. Aí às vezes a gente para assim, o nosso tempo, né, como é que está? E a gente louva a Deus, porque a gente tem visto o cuidado de Deus em todas as coisas. Quando a gente escolhe seguir os propósitos de Deus, a nossa vida, ela é abençoada por Cristo Jesus. Talvez você esteja esperando algumas bênçãos materiais, mas lembre que nós não somos da onde? Aqui desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus, e Deus irá nos levar para morar com Ele. Os galardão a qual Paulo fala está reservado para aqueles que se dedicaram, que viveram intensamente a obra de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós somos criação de Deus. Nós somos criação de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando nós somos resgatados nele, nós nos tornamos nova criatura. E os propósitos que se perderam, eles foram novamente religados. Você precisa ser santo. Pastor Marco, mas nós somos jovens, tem tanta coisa para viver. É exatamente agora que você precisa ser santo. É exatamente nesse momento que você precisa ter uma vida de santidade. É nesse momento que você precisa servir, viver para a glória do Senhor. E é nesse momento que você tem que dizer: eis-me aqui. Olha, quando a gente para ver, e deixa eu fazer uma pergunta aqui: quem aqui faz parte de grupo de louvor? A maioria, né? Quem aqui, se tiver na igreja, né? Grupo de gesto aqui, quem faz parte? Quem tem na igreja? Não, tem não. Quem aqui faz parte de Ministério de Programas e Eventos aí de igreja? Quem aqui faz parte? Quem aqui tem cargo na igreja? É melhor fazer isso. Quem aqui tem cargo na igreja? Né? Tem um bocado. Aqueles que não têm cargo na igreja ainda, aqueles que não trabalham na igreja, quando voltarem para casa, procure o seu pastor. Procure o seu líder e diga: eu quero trabalhar para o Senhor Jesus. Eu quero viver, eu quero gastar a minha vida para o Senhor Jesus. Eu quero seguir os propósitos do Senhor Jesus. Talvez você vai dizer assim: mas eu não sei qual é o meu chamado. Acho que já perguntaram isso, pastor. Alguns jovens chegam assim:
Eu não sei para que Deus me chamou, né? Tem um jovem que chega assim, eu não sei para que Deus me chamou. Aí, jovem, escuta o seu pastor. Ele, orientado por Deus, vai direcionar você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu lembro, eu gosto muito da frase do cantor Davi Sassi, quando ele diz assim, meu sonho era ser cantor no Ministério do Louvor. Meu sonho era ser cantor. Mas, quando eu cheguei na igreja, o pastor disse, você não vai cantar não, hoje não. E ele tinha se preparado para cantar tudinho. Aí disse, mas eu queria cantar, pastor. O pastor disse, não, você vai colocar os playbacks. Diferença de cantar para colocar o playback, né? E o playback era atrás da cortina. E ele disse assim, olha, naquele dia eu fui o melhor colocador de playback do mundo. Quando um playback estava pronto, o outro já estava ali e o coral já estava cantando rapidinho. Ninguém estava vendo, ninguém estava batendo palma para mim. Humanamente falando, ninguém estava me olhando. Mas Deus estava. Talvez o pastor diga para você assim, olha irmão, eu preciso que você vá cuidar da sala das crianças, lá escondidinha, aquelas crianças que às vezes, né, aleluia, aquelas crianças assim, tem umas crianças que só a graça de Deus a gente tem que estar, né, bem ativo assim. Mas o pastor colocou você ali, não reclame com o seu pastor não, dê glória a Deus, porque você está sendo usado na obra. O pastor disse para você, olha, você vai ficar na mesa de som, porque todo mundo quer estar em cima do palco, mas ninguém quer estar na mesa de som. Mas se Deus colocou você lá, seja o melhor ali, dê o seu melhor ali para Deus, e Ele vai lhe honrar. Dê o seu melhor para Ele, viva para Ele intensamente, e lá Ele vai lhe honrar. A partir dali, a partir do lugar escondido, que ninguém está vendo. Quando Deus chama Davi, Ele chama detrás das malhadas. Ninguém tinha visto ainda que Davi tinha matado leões, ursos, mas Deus já estava preparando ele para grandes coisas. Mas começa lá atrás, quando eu decido servir ao Senhor Jesus. Essa noite, quando você chegar a hora do cochilo, a hora do sono aí, antes de você ir dormir, antes de você fechar seus olhos para dormir, diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, usa-me para o propósito que Tu queres. Usa a minha vida. Senhor, cuida do meu coração, para que eu não me desvie dos Teus propósitos. Senhor, me ajuda a ser santo. Senhor, me ajuda a glorificar o Teu nome. Senhor, me ajuda a descobrir qual é o meu lugar no reino de Deus. Qual é o meu lugar para ir. Deus, que eu seja a criação, que eu seja filho, mas que eu seja primeiro também servo. Senhor, você foi chamado. E aí, Jensen, a nossa humanidade em Cristo Jesus, ela é demonstrada através da nossa santidade, da glorificação do nome de Deus e do nosso serviço. Eu conversando com o pastor Cosme, meu pai, eu dizia para ele, a humanidade tem perdido a humanidade. E só em Jesus é que a nossa humanidade é restaurada e é resgatada. Mas tudo que Jesus faz não é para nossa glória, é para a honra e glória do nome dele. Porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo volta para ele.